Olá, estudante! A aula de hoje é parte integrante da terceira atividade integradora da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, cujo tema é a construção de uma sociedade antirracista. Essa é a primeira aula desse módulo e nela veremos o que é o racismo, sua origem, seu caráter estrutural dentro da sociedade brasileira e, principalmente, aprenderemos o que é ser uma pessoa antirracista e quais atitudes podemos adotar para combater o racismo em nossa sociedade. Bons estudos! Olá, turma! A aula de hoje nós vamos fazer uma discussão sobre a construção de uma sociedade antirracista. Essa aula ela faz parte da terceira atividade integradora de Ciências Humanas desse ano de 2023 na nossa escola. E a nossa proposta de hoje é, inicialmente, fazer uma discussão sobre o que seria ser antirracista, o que é o racismo, sobretudo o que nós consideramos como racismo estrutural, né? De onde vem esse conceito, o que ele significa. E baseado no material da Anistia Internacional, nós vamos ver alguns pontos que podemos adotar em nosso dia a dia, posturas que nós podemos adotar, para que possamos construir uma sociedade que não seja apenas não racista, mas que seja antirracista, ou seja, que combata o racismo em todas as suas formas. Então essa é a nossa proposta de aula de hoje. Depois dessa aula, eu explicarei para vocês qual vai ser o produto final da nossa atividade integradora, que vocês vão construir carrosséis para o Instagram a partir desse tema. Vocês vão poder fazer tanto um carrossel sobre uma celebridade negra da história brasileira ou da atualidade no Brasil. Caso vocês queiram também fazer de uma personalidade negra não brasileira, estrangeira, mas que teve uma grande relevância no mundo e na luta contra o racismo, vocês também podem fazer. Pessoas como, por exemplo, Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid na África do Sul e se tornou o primeiro presidente negro daquele país. Martin Luther King, que nos Estados Unidos lutou contra o racismo e pelos direitos civis para a população negra estadunidense, né? Entre outras pessoas que fizeram história na sua luta contra o racismo. Mas como o nosso foco principal aqui é o Brasil, seria interessante de que vocês focassem em personalidades brasileiras. As outras possibilidades de carrosséis que vocês vão poder construir vão ser carrosséis explicando o que é uma sociedade antirracista ou o que podemos fazer para construir uma sociedade antirracista, ou então vocês podem construir carrosséis falando sobre como transformar a nossa educação em uma educação antirracista, ou o que seria uma educação antirracista. Então vocês têm essas possibilidades. Ainda existe mais outra. Vocês também podem fazer cards falando sobre o racismo, com o que é o racismo estrutural, como identificá-lo no nosso dia a dia, né? Sempre trazendo a campanha de construir uma sociedade que seja antirracista. Então, comecemos com a nossa aula sobre o que é racismo e sobre o que nós podemos fazer para construir uma sociedade antirracista. Bem, vamos começar com Angela Davis, uma importante filósofa estadunidense que foi uma das figuras que lutou enfaticamente contra o racismo ao longo de toda a sua trajetória filosófica, profissional, política, né? E ela diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Muitas pessoas na nossa população não são racistas, não têm comportamento racista, mas muitas vezes elas se omitem diante de situações de racismo. Muitas vezes porque esse racismo não foi cometido contra ele, né? Muitas vezes as pessoas estão tão habituadas, principalmente aqui no Brasil, onde o racismo é flagrante,
presente dentro do nosso cotidiano, algumas vezes de forma explícita, outras de forma velada, né? É muito comum que algumas pessoas, apesar de não serem racistas, não ajam para combater práticas racistas e nem combater o racismo que está presente, por exemplo, na nossa linguagem no cotidiano, em expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que tem um viés, que tem uma origem, né, nos preconceitos de cor, né, mas que acabaram se perpetuando ao longo do tempo dentro da sociedade. Como, por exemplo, dizer que uma pessoa negra, por ser honesta, por ser boa, é um negro de alma branca, né? Essa frase, ela é uma frase popular que ela perdura dentro da sociedade brasileira há bastante tempo, mas ela tem um cunho profundamente racista, porque dá-se para interpretar através dela que aquele que é honesto, aquele que é bom, aquele que é digno, em geral é branco. Ou seja, que esses atributos, essas qualidades, são tipicamente de pessoas brancas. E que quando um negro possui essas qualidades, é como se ele tivesse nascido negro, mas tivesse a alma de uma pessoa branca, a educação, a polidez de uma pessoa branca. Então, é uma frase que as pessoas repetem muitas vezes de forma inconsciente do seu significado, mas que elas perpetuam práticas racistas, perpetuam pensamentos cujo fundo, cuja origem são extremamente preconceituosas, né? Então, quando Angela Davis diz que não basta não ser racista, ela quer dizer que quando nós nos omitimos diante do racismo, diante de atitudes racistas ou de expressões racistas e continuamos as reproduzindo, nós contribuímos de forma indireta para que o racismo não se acabe, para que o racismo não seja definitivamente combatido. Então, ela chama essas pessoas a uma atitude diferente, a atitude de ser alguém que combate o racismo, a atitude de alguém, a atitude de alguém que não é passivo diante de uma atitude racista, mas alguém ativo, alguém atuante na luta contra isso, né? Então, eu começo a minha explanação trazendo para vocês 2 pequenos vídeos. O objetivo desses 2 vídeos é para que a gente compreenda um pouco melhor o funcionamento da nossa sociedade e também as pessoas que não são racistas, mas que apresentam dentro de si elementos que são oriundos do racismo, comportamentos que são oriundas, né, que se originaram dentro da sociedade, através de práticas racistas. O primeiro vídeo que a gente vai ver é um vídeo que foi desenvolvido pela TV Globo durante o projeto Criança Esperança e ele nos faz refletir que ninguém nasce racista. Vamos ver o vídeo. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo.
É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Notem que a proposta do vídeo é fazer uma reflexão de que o racismo não é algo inerente à pessoa humana. Ele não é algo inato, não nasce com o indivíduo. O indivíduo não nasce racista, ele não nasce discriminando as pessoas por conta de sua origem, por conta de sua cor. A construção do racismo dentro do indivíduo é uma construção social. É reflexo da sua relação com o meio, da sua relação com a sociedade, né? E com os valores que uma determinada sociedade prega, perpetua ao longo do tempo. Então, a proposta do vídeo é a gente refletir que nós não nascemos racistas. Nós não nascemos discriminando as pessoas. Nós somos ensinados a fazer isso, né? E como nós somos ensinados a fazer isso, como isso é um elemento social, ele pode ser combatido. Não é como um elemento biológico que é inerente ao corpo do indivíduo, inerente ao funcionamento desse organismo e que não pode ser mudada, como, por exemplo, a cor da pessoa. A pessoa que nasce negra será negra pelo resto da vida. A pessoa que nasce branca será branca para o resto da vida. Isso é uma condição biológica, isso é uma condição inerente a essa pessoa humana. Mas a atitude discriminatória, não. Isso é um fenômeno social, é um fenômeno cultural. E assim como a sociedade ela se modifica ao longo do tempo e ao longo do espaço, significa dizer que nós também podemos combater o racismo no tempo e no espaço. Mas o próximo vídeo ele faz uma complementação justamente a isso. Ninguém nasce racista, mas absorve ideias racistas. O vídeo que eu vou apresentar agora, né, foi uma experiência realizada inicialmente nos Estados Unidos, depois replicada na Itália, com crianças que tinham que responder algumas perguntas usando como associação uma boneca de cor negra e uma boneca de cor branca. Assista.
Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nero. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Notem nessa experiência que todas as crianças que foram eleitas para elas são negras, né? Nós podemos notar que são de etnias diferentes, talvez origens diferentes, mas todas elas possuem tons de pele mais escuras. E elas são induzidas a responder questões associando as bonecas. Qual boneca é boa? Qual boneca é má? Qual boneca é bonita? Qual boneca é feia? Né? Essas perguntas, elas são perguntas muito subjetivas, né? Porque quando a gente pergunta o que é bom, se uma pessoa... Quando nós perguntamos se uma pessoa é boa ou se ela é má, nós estamos fazendo uma avaliação de caráter, né? Estamos fazendo uma avaliação moral. Quando nós perguntamos se alguém é bonito ou feio, isso também é subjetivo, porque o belo e o feio depende da perspectiva individual de cada um, né? Isso seria o que o senso comum diria, mas na verdade as coisas não são bem assim. Muitas vezes nós associamos o que é bom e o que é ruim a determinadas imagens, como por exemplo, quando nós pensamos em um vilão, pensamos em alguém que usa cores escuras, pensamos em alguém que tem sorrisos maliciosos, que tem olhares diferenciados, né? Que tem um tom de voz diferenciado. Então nós associamos o mal a uma determinada imagem. Também podemos associar o mal a figuras religiosas e mitológicas, como o demônio, como Hades, na cultura grega, né? E quando nós associamos o belo e o feio, nós também podemos associar a padrões que são definidos socialmente, como, por exemplo, a nossa sociedade tem uma tendência a considerar uma mulher bonita quando ela é magra, quando ela é bem vestida, normalmente quando ela é branca, né? Então, as duas perguntas, uma ligada à questão da beleza
e a outra ligada à questão da índole, as duas questões podem parecer subjetivas, mas existe aí um fundo social, um fundo de que a sociedade cria imagens e atrela essas imagens a determinadas situações, indivíduos, aspectos e cores, né? Então, o belo pode estar associado muito mais ao branco, ao indivíduo de pele branca, do que o indivíduo de pele negra. E é o que a gente nota na maioria das respostas das crianças. Elas indicam a boneca branca como sendo a boneca bela. E uma delas ainda diz, porque tem olhos azuis. Então, nós temos dentro de vários elementos culturais, como filmes e séries, o protagonista, o galã, a princesa, como sendo alguém de genótipo, né? De fenótipo europeu. Brancos, olhos claros, cabelos claros, né? Então nós temos uma associação muito forte dessas figuras heróicas, dessas figuras românticas, como sendo pessoas de aparência europeia, de aparência caucasiana, né? E isso faz com que a gente tenha um direcionamento do nosso olhar a associar o belo com esses aspectos, com essas características. E é o que as crianças fazem nesse vídeo. Quando elas pensam no que é bom, e qual é a boneca que é boa, qual é a boneca que é má, muitas delas também associam como má a negra. Porque em muitos elementos culturais, os mesmos que eu já citei, filmes, séries, histórias, principalmente de décadas atrás, vem se tendo um combate nos dias atuais a essa construção dessas imagens, mas isso ainda é muito forte, a imagem da pessoa negra como malandra, a pessoa negra como preguiçosa, a pessoa negra como um potencial criminoso, né? Ou já um criminoso. Então nós temos um processo de marginalização da figura negra, né? Durante boa parte do início do século XX e também do final do século XIX, nós tínhamos também um processo de ridicularização das figuras da figura negra, que a gente via em desenhos, víamos em cartoons a representação dos negros como pessoas de lábios grossos e muito grandes, de peles extremamente escuras, olhos avantajados, né? E também uma associação dessas figuras a indivíduos marginalizados, a indivíduos ligados à malandragem. Então, culturalmente, nós fomos induzidos a imaginar o negro como o vilão, como o criminoso, como o malandro, como o golpista, entende? Esse foi o papel que muitas vezes eles retrataram. E também como os algozes, né, dos seus senhores. É só lembrarmos da obra clássica da literatura brasileira, Vítimas, Algozes, no qual os contos que compõem essa obra, ao mesmo tempo que defende o fim da abolição da escravatura, né, a defende porque acredita na tese de que seria essa escravização que influenciaria na corrupção do caráter dos negros. Então, os negros seriam tendentes a se corromperem facilmente, e a escravidão seria um vetor que corromperia essas pessoas, fazendo com que essas pessoas que são vítimas da escravidão se tornem os algozes dos seus senhores. Então, nós temos uma imagem negativa muito atrelada à população negra, né? Isso é histórico. E a gente vê isso na fala das crianças, que ainda são muito jovens, mas que já absorveram essas ideias do entorno onde elas vivem. E aí o mais curioso, e que é um ponto de inflexão dentro do vídeo, é a última pergunta, em que ele questiona essas crianças qual das duas bonecas se parecem com elas. E elas apontam para o evidente, elas não podem negar que são negras. E logo a boneca que se parece fisicamente com elas é a boneca negra. A mesma que elas disseram que era feia
e que era má. E aí vocês podem notar no semblante das crianças um certo desconforto, né? De uma reflexão de que se a boneca negra é feia, é má, e eles se parecem com ela, por associação, eles também são feios e maus, né? E aí, a reflexão que a gente pode tirar disso é como muitas vezes a gente perpetua, a gente passa à frente essas ideias racistas e muitas vezes estamos alimentando um monstro que nos devora, principalmente quando somos também nós negros, né? Então, perpetuar o racismo é um dia poder se tornar vítima dele, ou ser o seu próprio algoz, né? Como nós podemos notar no vídeo anterior que uma das meninas cai no choro, né? Porque ela diz que diziam que ela era feia, diziam coisas ruins sobre ela, e aí ela confessa que a pessoa que dizia essas coisas era ela mesma. Ou seja, ela se considerava feia, ela se considerava inferior. E ao se olhar no espelho, era isso que ela dizia para ela mesma, né? Então ela estava tão absorvida pelas ideias racistas, ela tinha uma imagem tão negativa das pessoas negras como ela, que ela acabava cometendo racismo contra ela mesma, né? Então, quando a gente fala na necessidade de construir uma sociedade antirracista, é porque o racismo é um fenômeno que é alimentado o tempo todo. E a única forma real de combatermos e eliminarmos o racismo dentro da sociedade é que todos ajam nesse sentido, de que todos sejam antirracistas, né? Mas chegou a hora da gente tentar entender o que é, afinal de contas, o racismo, né? O racismo é um sistema de poder que institui e reproduz desigualdades na medida que privilegia alguns grupos às custas de diversos prejuízos infligidos a outros, criando a ideia de raça baseada na cor da pele ou na origem. Quando a gente diz que o racismo é um sistema de poder, nós queremos dizer com essa frase de que o racismo não é apenas um ato, não é apenas uma fala preconceituosa que você diz contra uma pessoa. Não. Essa fala preconceituosa que você faz, ela é apenas o reflexo de toda uma estrutura que existe dentro da sociedade que inferioriza determinados grupos, que tira desses grupos oportunidades, que exclui e marginaliza um determinado grupo baseado na sua cor de pele ou na sua origem. Isso acaba por construir um conjunto de desigualdades que vai privilegiar um grupo em detrimento do outro. Então, o racismo não é apenas uma atitude individual, mas sim todo um conjunto criado pela sociedade ao longo do tempo, ao longo da história, para manter determinados grupos submetidos ao poder de outros. Por isso, consideramos o racismo como um sistema de poder. Ele é uma forma de que um grupo social se mantenha no controle da sociedade, se mantenha no controle do poder político, do poder econômico, do poder social, né? Impedindo que outros grupos ascendam a esse poder e se apropriem desse poder político, econômico, social, né? Dentro desta sociedade. Então, o racismo não é simplesmente aquelas atitudes cotidianas, preconceituosas, que nós nos acostumamos aqui no Brasil a ver no nosso dia a dia. Não. A questão é muito mais complexa e muito mais ampla, né? Também podemos dizer que o racismo é uma produção ideológica, política, social e histórica, que se apoia na ideia de que um grupo racial é superior ao outro, gerando um sistema de desigualdades que passam a ser internalizadas, institucionalizadas e normalizadas no cotidiano social. Então, o racismo é produto de uma ideia, a ideia de um grupo que detém o poder,
né? E que a partir dessa ideia se produz políticas, como por exemplo a política do apartheid, que nós tivemos na África do Sul e que impedia que negros e brancos convivessem nos mesmos espaços e utilizassem os mesmos espaços. Uma política que também existiu dentro dos Estados Unidos durante muito tempo e que só foi de fato abolido depois das lutas pelos direitos civis, né? Ele também é uma produção social, porque nasce dentro de um seio de uma sociedade, é construída por essa sociedade, e é histórica, porque essa construção se dá ao longo da história dessa sociedade. Então, o racismo, ele é esse conjunto, né? E que vai se apoiar na ideia de que um grupo, determinado grupo racial, é superior ao outro. É semelhante ao que nós vemos na Alemanha nazista. Você tinha o Partido Nazi, comandado por Hitler, defendendo a ideia de que o povo alemão pertencia a uma raça superior, que ele denominava de ariana, enquanto todos os outros grupos étnicos dentro da Alemanha e fora da Alemanha seriam inferiores ao povo ariano. Diante disso, não haveria nenhum problema invadir as terras dessas pessoas, tomar as suas terras, tomar os seus bens e também tomar as suas vidas, já que eles seriam uma categoria sub-humana, né? Um tipo de sub-humano. Então aí a gente vê o cerne do racismo, a ideia de que um grupo racial é superior a outro. E isso vai sendo internalizado no comportamento das pessoas, na forma de pensar das pessoas dentro dessa sociedade. Vai ser institucionalizado quando o Estado também se torna racista, quando as leis elas promovem, perpetuam e reproduzem o racismo. E vai ser normalizada quando nós deixamos de nos escandalizar com essas situações, quando não nos deixamos de ficar perplexos com a brutalidade, com a violência que as atitudes e comportamentos racistas, que leis racistas, elas produzem. Então, no momento em que a gente se habitua a essa determinada situação, ela se normaliza, se torna parte do cotidiano social, se tornando também mais difícil combater e solucionar a questão do racismo, né? Então, o racismo ele é um sistema, e esse sistema ele vai permitir principalmente duas coisas. A primeira delas é a criação de uma ideia de uma meritocracia. Se existe dentro do racismo a crença de que um grupo social é superior a outro grupo, isso significa dizer que o grupo que é superior, ele avança, ele cresce, ele se desenvolve, ele enriquece, ele se destaca por mérito próprio. Ou seja, ele tem habilidades superiores, ele tem capacidades superiores e tem uma capacidade de se esforçar mais, de ser mais dedicado, de ser mais focado, e por isso ele estaria alcançando e escalando os altos níveis da sociedade, os graus mais elevados da hierarquia social, da hierarquia política, da hierarquia econômica, né? Por efeito de suas próprias capacidades, por mérito próprio, né? Quando, na verdade, se você tem um sistema que marginaliza um grupo em detrimento em favor de outro, né? Você está criando mais possibilidades que aquele grupo favorável ascenda socialmente e diminuindo as possibilidades de que o grupo reprimido faça o mesmo. Então, como é que nós podemos dizer, numa sociedade que perpetua a desigualdade entre grupos sociais, que um grupo avançou por mérito próprio, quando o outro grupo tem todas as suas possibilidades diminuídas, cesseadas, por serem, por exemplo, negros, né? A maior parte da população negra brasileira é pobre, não tem acesso à educação de boa qualidade, não tem acesso a um sistema de qualidade no campo da saúde, vivem em comunidades extremamente violentas,
algumas delas onde o Estado já não tem mais nenhuma ação, o Estado é ausente, né? E esse vácuo de poder foi tomado por outras organizações. Nós temos um grupo de pessoas que muitas vezes têm que abandonar os estudos para trabalhar, para se sustentar, né? Que tem uma dificuldade maior de obter determinados cargos dentro do mercado de trabalho, muitas vezes são recusados por sua origem social, por uma questão de cor mesmo, e também por conta da localidade em que vive. É muito comum que pessoas no Brasil não sejam selecionadas em entrevistas de emprego porque moram numa comunidade violenta, porque são negros e não atendem à aparência física procurada por uma determinada loja que vai atender um público branco, né? E aí a loja quer que os seus atendentes se pareçam com os seus clientes, né? E aí a pessoa negra acaba não sendo selecionada por isso. Então isso é muito comum. Então esse sistema permite-se criar a ideia de uma meritocracia. Uma ideia que é falsa, né? Que é mentirosa, quando a gente analisa que a grande parte da população se encontra em condições muito, muito precárias em relação aos grupos mais favorecidos, aos grupos que tiveram mais recursos para investir em si mesmos, né? A outra coisa que esse sistema permite é a opressão. Esses homens, essas mulheres, essas crianças, não apenas as negras, mas também as indígenas, elas são oprimidas, elas são violentadas e têm muitos dos seus direitos desrespeitados. Então, é um sistema que não só diz que o negro é preguiçoso, que diz que o indígena é incapaz, é intelectualmente incapaz de se desenvolver, mas também é um sistema que diz que... Mas também é um sistema que oprime essas pessoas. Então você tem aí essas duas vertentes muito prejudiciais a essa população e que têm as suas origens no sistema racista, né? A meritocracia e a questão da opressão. Mas de onde se originou o racismo? Bem, o racismo ele se originou em grande parte das civilizações ocidentais, então do lado de cá do planeta, né? Ele tem origem na dominação imposta pelos colonizadores europeus que dominaram América, que dominaram África, que dominaram Oceania e boa parte de Ásia, sobre essas populações nativas dos países que foram colonizados. Então, por exemplo, por que o racismo no Brasil está associado à pessoa negra? Porque quando os portugueses se apossaram dessas terras, eles trouxeram os negros para servirem de escravos. E naquele período, os escravos eles não eram vistos como pessoas humanas, eles eram vistos como mercadorias, como objetos de seus senhores e que seus senhores podiam fazer com eles o que bem lhes entendesse. Por conta desse comportamento e por conta dessa visão do negro não como um ser humano, mas como alguém inferior a um ser humano, os negros costumavam ser avaliados no mercado, né, negreiro, da mesma forma como se avalia um cavalo, pelos dentes. Então não havia para os compradores uma diferença entre comprar um animal e comprar um negro, né? Então aquele era um período em que essas pessoas elas foram vítimas das mais brutais formas de violência e elas eram o tempo todo diminuídas e vistas como inferiores, né? Elas serviam do mesmo jeito que os animais serviam, para o trabalho bruto, para o trabalho braçal. E somente isso, né? Além de terem sofrido uma série de outras violências, como violências sexuais, por exemplo. Então, a origem do racismo está ligado a como esses colonizadores trataram as populações nativas dos países invadidos, né?
a como esses colonizadores olharam para essas pessoas e as qualificaram, as caracterizaram, as definiram, né? E a partir dessa caracterização e definição, submeteram elas a determinadas situações e atitudes, né? E aí no Brasil a dominação dos negros perdurou todo o período colonial, que vai de 1500 até 1822, e também o período praticamente completo do governo imperial, de 1822 a 1889, quando é assinada a Lei Áurea, né, e os negros são oficialmente libertados, ou seja, deixam de serem considerados como escravos, de estarem na condição de escravos. Mas isso não se refletiu em melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, tanto os indígenas como os africanos, eles foram escravizados no território nacional. Então, quando nós falamos de escravização, nós normalmente associamos com os negros, porque a maior parte da população nativa trazida para a América para servir de escravo eram negros. Mas a escravização no Brasil, por exemplo, começa com os indígenas e vai perdurar durante muito tempo, apesar de haver períodos na história da colonização em que a Igreja Católica se opõe à escravização dos indígenas. Mas os indígenas, durante um largo período da história do colonial brasileira, também foram escravizados. Outra característica é que naquela época havia uma dicotomia, né, uma ideia que era defendida pelos brancos, pelos dominadores, de que existiam povos civilizados e povos não civilizados. E os não civilizados seriam aqueles povos não europeus, entre eles os negros de África, né? Então, além de serem considerados como sub-humanos, ainda eram considerados como selvagens, como incivilizados. Era comum também que se considerasse que o negro não tinha alma. E se ele não tinha alma, ele não era também dotado de uma divindade que tenha criado e dotado todos os seres vivos de alma. Ou seja, não eram filhos de Deus. E por isso havia uma legitimidade de submeter este corpo negro ao castigo, submeter esse corpo negro à aflição, porque você não estaria submetendo a um ser humano, uma criatura de Deus, ao flagelo, mas sim um ser inferior, um animal, né, que estaria ali para servir ao homem, né, para servir ao dominador. Então a escravização desses grupos ocorreu justamente pela concepção de inferioridade que lhes era atribuída pelos colonizadores. Uma dessas vocês podem ver aqui na pintura de Debré, né, em que um capataz pune um escravo em uma propriedade rural brasileira. Bem, e quais vão ser as consequências da escravização? Bem, nós podemos analisar essas consequências tanto nos Estados Unidos, como podemos analisar essas consequências aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, se manteve um sistema legal de segregação racial, que vai perdurar por boa parte do século XX, né, mais da metade do século XX, no qual os negros foram marginalizados, tanto socialmente como legalmente. Havia, por exemplo, uma proibição de que os negros frequentassem os mesmos ambientes que os brancos, né? No ônibus, por exemplo, as primeiras filas de assento eram reservadas para os brancos. Os negros tinham que sentar no fundo do ônibus, né? Havia, inclusive, ônibus que os negros não podiam circular porque eram ônibus de bairros nobres. Haviam bairros onde os negros não podiam morar porque eram bairros para brancos. Haviam escolas onde os negros não podiam estudar, porque eram escolas para brancos. Então eles não possuíam os direitos civis reconhecidos, eles não tinham os mesmos direitos que a lei estadunidense reconhecia para a população branca. E uma série de televisão que nos permite ver muito claramente as marcas desse sistema legal de segregação é Everybody Hates Chris, né? Ou Todo Mundo Odeia o Chris, em tradução literal.
Nessa série, nós podemos ver em vários episódios como o Chris ele é vítima de racismo e como algumas escolhas de sua família estão associadas a ideias que são racistas, né? Vamos assistir um trechinho do primeiro episódio da série. Eu tinha que pegar 2 ônibus pra escola todo dia. O ginásio do outro lado da rua era tão ruim assim. Igual ao rock and roll, os tiroteios em escolas também foram inventados pelos negros e usurpados pelos brancos. Meu primeiro ônibus era o 26. Eu li o jornal todo santo dia. Aprendi mais no caminho do que aprendi na escola. Meu outro ônibus era o 44. Eu era o único cara negro no ônibus. E ninguém sentava do meu lado. Ninguém mesmo. Não. Tá furiosa, minha filha? Espera até a tua filha levar o negão pra casa. Escola Secundária Corleone, Brooklyn, Nova York. Minha mãe achava que ir a uma escola de brancos ia garantir uma educação melhor e mais segurança pra mim. Errou! Esse é o Joey Caruso. Um marginalzinho com uma índole sinistra. Enquanto eu não calcei esse sapato, eu até escapei dele. Pisante bacana, Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Você acha que eu pirei geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azucrinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele na moral. Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Eu não amarelo, sou da Bad Style, moleque. Eu trago uma gangue inteira pra cá. Vou te cobrir de tanta pancada que vai dormir de muleta. Aí, mandei bem. Sabe o que mais vou fazer? Qual é o seu nome? Chris. Sou o Dr. Raymond, o novo diretor. Agora larga do meu pé. Tá bem. Achou graça? Não teve graça. Qual é o seu nome, filho? Caruso. Arrume isso da próxima vez que vier à minha escola. Viu os sapatos? São muito elegantes. Eles dizem, sou um estudante, eu quero aprender. Eu quero mais disto e menos disso aí. Não esbarre mais em mim. Foi assim, o Caruso me sacaneou. Mas deixar ele sem jeito fez ele ficar possesso. Então vocês sabem o que vem por Te aí. pego na saída, neguinho. Aí, você mesmo lá de Bad Style, só doido vai? Sou. Já atiraram em você? Não. Bom, pelo menos ainda não. Eu sou o Greg. Eu sou Chris. Greg Wooligan Minha mãe não era o mandou que eu uma queria dessa. pra amigo. Eu acho Mas ser muito o saco de legal. pancada da turma uniu a gente. Pisante maneiro. Valeu. Se aquele é o novo diretor, quem era? Notem que em apenas alguns poucos minutos do primeiro episódio da série, nós temos várias marcas que demonstram o racismo dentro dos Estados Unidos. Chris pega um ônibus para ir para a escola e de repente começa um tiroteio. E qual é o comentário que ele faz? Que os negros inventaram o tiroteio e que isso foi usurpado pelos brancos. A ideia de que a violência tem origem nos negros e que os brancos se corrompem posteriormente, adotando práticas que são criadas por eles. Chris vai estudar em uma escola que é muito longe do seu bairro, mesmo tendo um ginásio dentro do seu bairro, porque a sua mãe considera que ir para uma escola que antes só estudava brancos, né, mas depois da conquista dos direitos civis, essas escolas são obrigadas a aceitarem negros e também latinos, né? Um filme que retrata muito esse cenário vai ser Escritores da Liberdade. É um filme muito interessante que mostra uma escola que acabou de se tornar uma escola mista e passa a receber grupos étnicos variados como estudantes. Vocês observam que Rochelle, a mãe de Chris, ela escolhe uma escola que é majoritariamente branca, seu filho é o único negro na escola, porque acredita que essa escola vai ser melhor e mais segura. Logo, a escola que era para o negro era de má qualidade e não era segura para o seu filho. E ela está correta, realmente. As escolas que eram destinadas aos negros eram escolas com menos infraestrutura, com menos recursos, com professores com menos formação.
O investimento maior era nas escolas direcionadas à elite branca estadunidense. Então, Roxelle, ela está ciente disso. E como ela quer que o filho dela tenha uma educação melhor, ela vai buscar aonde está a educação melhor, a escola para brancos, né? Notem também que Caruso age de forma racista durante todo o tempo em que ele discute e violenta, né? Porque o que ele fez ali é uma atitude de violência contra Chris, o chamando de Pinchain, associando ele ao cabelo, né? O cabelo afro, visto como um cabelo ruim. E essa tradução, que é uma tradução brasileira, cabelo de Pinchain, é uma expressão brasileira, não é uma expressão estadunidense, né? Ela mostra como dentro da nossa sociedade, por ser uma sociedade racista, os indivíduos têm a tendência a associar o cabelo do negro com um cabelo de pior qualidade, como um cabelo ruim, né? E aí Caruso utiliza, nessa tradução, né, utiliza desse termo para denegrir, outra palavra que tem origem racista. Denegrir significa tornar negro, né? Para diminuir a imagem de Chris, né? Outra coisa que a gente pode observar é o comentário do novo diretor. Quando ele termina o discurso enquadrando Caruso por sua atitude, ele também tem uma atitude racista. Ele olha para Chris e diz: não esbarre mais em mim. Ele não quer ser tocado por um menino negro. Ele não quer ter contato físico com um menino negro, né? E, por fim, a gente tem um comentário do amigo que Chris acaba de fazer, Greg, em que ele pergunta se ele realmente é de Best Stylers e se ele já levou um tiro. A imagem de que a população branca tem de que nos bairros negros todo mundo é criminoso ou já foi vítima de algum criminoso, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí estigmas, a gente tem ideias racistas veladas, ideias racistas explícitas e a reprodução dessas ideias de forma normalizada, né? A normalização do racismo. Vamos ver mais um trecho do episódio, agora um trecho do final do episódio, em que mostra um diálogo de Chris com o pai, né, Julius, e a interpretação que Chris faz para a atitude do pai naquele momento. Meu velho sempre vinha visitar a gente entre empregos. O emprego noturno e o emprego mais noturno ainda. Pai, Ô, moleque. Eu achei que estava dormindo. desculpe se eu comi o pedaço grande da galinha. O pedaço custou 89 centavos. Você não comeu direito na escola, comeu? Ainda estava com fome. Eu ainda estou com fome. Olha, da próxima vez, você come um pouco mais no café da manhã, tá? Legal. Aqui. E não fica dando mole com esse dinheiro. Algum espertinho pode pegar. E não conta pra sua mãe. Foi tudo bem na escola? Eu não falei da briga pra ele. Meu pai foi pra escola na época dos direitos civis. E depois dos jatos d'água, dos tanques e da cachorrada te mordendo, sei lá, Joey Caruso não era páreo. Até que foi legal. Ótimo. Eu vejo você de manhã. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos 4 pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar pra casa. Voltar pra casa era o jeito dele dizer eu te amo. Desliga o rádio-relógio, moleque. Você não vê as horas enquanto dorme. São 2 centavos por hora. O que foi que aconteceu com as minhas toalhas? Nesse trecho, nós podemos observar mais algumas questões ligadas à condição do negro nos Estados Unidos. Julius não diz eu te amo pro filho, mas diz que vai ver o filho pela manhã. E o filho interpreta essa frase como uma forma de dizer que ele o ama, né? Por que ele o ama? Porque ele fará um esforço para voltar, né? Era muito comum e ainda é, isso não é uma coisa
apenas inerente à população negra, isso é geral, mas dentro da população negra era muito grande, de que as mulheres acabassem tendo filhos indesejados, filhos fora de um casamento, né? E os seus pais não assumissem essas crianças, né? Essas crianças não fossem assumidas pelos pais. Por uma série de motivos. Esses homens poderiam ser vítimas de violência ou estarem associados a essa violência e morrerem de forma precoce, ou não terem condições de assumirem essas crianças ou se eximirem dessas responsabilidades, né? Então, Júlio era um dos 4 pais do quarteirão. Então, num quarteirão inteiro, apenas 4 famílias tinham um pai presente dentro de casa, né? Outra coisa que a gente analisa é que Júlio precisa ter vários empregos para sustentar a sua família. Ou seja, o negro conseguia trabalho, mas conseguia trabalho precário, trabalho mal remunerado, e que para sustentar a si e aos membros de sua família era necessário que ele se submetesse a jornadas de trabalho mais longas, às vezes com empregadores diferentes, né? E é o caso de Júlio, né? Isso é colocado como uma questão de humor, né? A frase icônica de Rochelle: meu marido tem 3 empregos. Mas por que Júlio tem 3 empregos? Porque esses empregos pagam mal. Ele tem 3 filhos e uma esposa para ajudar a sustentar. 3 filhos pequenos. E um emprego apenas com uma jornada normal de trabalho não é o suficiente para sustentá-los. Não é o suficiente para garantir a eles o mínimo necessário. Ele precisa ser econômico, ele precisa ser vigilante para que não haja desperdício e precisa se submeter a uma jornada de trabalho desumana, exaustiva, para poder ver a família dele crescer e se desenvolver, né? Então essa é a realidade do negro ali na década de 70 nos Estados Unidos e digamos que a coisa não mudou muito de lá para cá. No caso do Brasil, as consequências vai estar ligadas após a abolição da escravatura, né? Os negros, eles foram libertados de suas condições de escravo, mas o Estado não fez nenhuma medida, nenhuma política inclusiva que integrasse esse negro na sociedade. Para começar, a discriminação continua presente nas relações tanto sociais como econômicas. Então, os negros continuaram sendo vistos como inferiores, como baderneiros, como marginais, né, dentro das sociedades, como indignos de confiança, né, e economicamente eles também continuaram sendo discriminados, já que eles foram libertados da condição de escravo, mas não foram ressarcidos de todo o trabalho gratuito que exerceram durante anos e anos de escravidão. Então eles já saíram da escravidão como indigentes, como miseráveis, como pobres, né? Além disso, sem garantias fundamentais. Não se garantiu trabalho, nem a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho, não se garantiu à população negra acesso à educação pública, e naquela época nem mesmo a população branca e pobre tinha acesso à educação, não se garantiu a esses indivíduos acesso a uma saúde de qualidade, né? O que também era a realidade da população pobre em geral no Brasil, e também não foi dada a esses indivíduos condições de moradia. Inclusive, durante esse período, também vai se ter a constituição das leis de terra, que na prática dificultava o acesso do negro à terra. Porque antes dessa lei, a terra no Brasil não era algo que podia ser comprado nem vendido. A terra não era vista como mercadoria. Mas no momento em que as leis de terra são estabelecidas no país, a terra passa a ser adquirida através de compra e venda. Como os negros já começam a sua vida de liberdade como miseráveis, eles não tinham condições de comprar terra. Logo, essa lei já estava previamente os excluindo de acesso à propriedade rural, à propriedade agrária, né? Além disso, os governos que vieram naquele período priorizaram a imigração de brancos
vindo da Europa, principalmente, como, por exemplo, italianos, e de regiões da Ásia, como os sírios, os libaneses, os japoneses, né? Nós tivemos aqui uma grande migração italiana e uma grande migração japonesa, que era incentivada com o interesse de embranquecer a população brasileira, né? Então, não se dá trabalho ao negro, não se dá condição ao negro de se desenvolver e se incentiva a vinda de pessoas brancas para substituir o trabalho que antes era feito pelos negros. Contudo, sem ser na condição de escravos, como era o caso dos negros anteriormente. Então, os negros também não eram aceitos para assumir novos trabalhos e ocupar novos cargos. Muitas vezes eles eram simplesmente expulsos das fazendas onde eles viviam como escravos, e aqueles que não eram expulsos continuavam trabalhando apenas por sustento e moradia, ou seja, continuavam na mesma condição de explorados com um trabalho gratuito para que não ficassem sem um abrigo e sem alimentação, que era a realidade daqueles que saíam da fazenda ou eram expulsos da fazenda até que se conseguisse, mal a mal, se estabelecer em algum lugar, né? Além disso, como eu já citei, foi impossibilitada a propriedade de terra por parte tanto de negros como indígenas. Em resumo, eles continuaram sendo excluídos socialmente, não tendo de forma igualitária o acesso aos mesmos recursos que os brancos, nem mesmo as mesmas oportunidades, nem as mesmas condições de vida que as pessoas brancas tinham no Brasil. E isso acabou se perpetuando. Até hoje, no Brasil, a maior parte da população negra é pobre. E como nosso país tem um alto grau de desigualdade, tão alto que é necessário até 9 gerações para que uma família pobre consiga ascender socialmente, ou seja, consiga mudar de classe social, é necessário às vezes 9 gerações de membros de uma mesma família. Os negros até hoje estão nas mesmas condições de pobreza, de marginalização, e com a mesma falta de recursos, oportunidades e condições de vida. Temos, claro, casos de pessoas bem-sucedidas, mas esses casos são bastante pontuais. Eles não são a regra, eles são a exceção. E aí a gente chega a um outro conceito, o conceito de racismo estrutural, né? O que é que a gente chama de racismo estrutural? A herança discriminatória da escravidão, ou seja, todas as relações com base na ideia de inferioridade dos negros que foram transmitidas ao longo do tempo e que constroem um conjunto com a falta de medidas e ações que integrassem os negros e os indígenas na sociedade. Ou seja, nós temos uma herança discriminatória que vem da escravidão, onde o negro não era visto como pessoa humana, né? E isso se associa a um Estado negligente, a um Estado que não dá as condições necessárias para que esse negro seja integrado à sociedade e tenha as condições plenas para o seu desenvolvimento. Então nós temos aí um conjunto em que você cerceia completamente esses indivíduos, fechando portas e janelas para ele, né? Então, políticas de assistência social não são criadas, de inclusão racial no mercado, né, de trabalho, não se gerou o que se... e isso acabou gerando o que a gente entende como racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial que está enraizada na sociedade. E aí eu torno a repetir, né? O racismo, ele não é apenas o ato discriminatório, não é apenas a atitude de alguém que age de forma preconceituosa contra alguém por conta da cor da sua pele, né? Ou até mesmo ao conjunto de atos dessa natureza. Não. O racismo representa um processo histórico em que condições de desvantagens e privilégios, né, a determinados grupos étnico-raciais são reproduzidos no âmbito da política, da economia, da cultura e das relações cotidianas. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, não é somente o ato do indivíduo, mas é como as políticas perpetuam esse racismo.
é como a economia, a riqueza produzida pela economia é mal distribuída e os negros ficam com a parcela ínfima da riqueza produzida no nosso país. É quando elementos e peças culturais, como filmes e novelas, colocam o negro sempre em situações e representações de subalterno, ou de vilão, ou de marginalizado, ou o criminaliza, né? E também aquilo que está mais próximo de nós, que são as relações cotidianas e o comportamento racista de determinados indivíduos. Então, o racismo estrutural é um conjunto que vai todos esses âmbitos, político, econômico, cultural e também das relações cotidianas, né? Então, nesse ponto, eu trouxe aqui algumas estatísticas que corroboram com tudo isso que eu falei e fazem assim uma espécie de retrato das condições da população negra no nosso país. A primeira estatística eu acabei de mencionar, né? 75,2% da população mais pobre do Brasil é negra. Então, a população pobre brasileira tem cor definida, né? Apenas 23% dos pobres do Brasil são de cor clara, são brancos, né? E os brancos recebem salários maiores do que os negros, já que eles têm mais oportunidade, acesso à educação de melhor qualidade, né? Eles acabam acessando cargos com maiores rendimentos, cargos de chefia, enquanto ao negro não é dadas condições para que ele chegue a esse patamar, para que ele se desenvolva e seja capaz de conseguir esses cargos. E muitas vezes ele pode até conseguir se desenvolver, a ter um acesso a uma educação melhor, mas isso também não vai ser garantia de que ele vai conseguir ascender a cargos com maiores salários se ele estiver trabalhando numa instituição que pautam as suas escolhas de pessoal sob critérios racistas. Se ele trabalha numa empresa em que o critério para escolher cargos de chefia não é apenas a competência e a habilidade do indivíduo, mas também a sua aparência física, essa pessoa negra dificilmente vai conseguir ascender a um cargo de chefia nessa empresa, né? Outra estatística é que a taxa de analfabetismo ela é consideravelmente maior entre a população negra. Das pessoas acima de 25 anos que ainda são analfabetas, 11,81% são de pessoas negras, contra apenas 5,9% de pessoas brancas, né? E aí, diante de toda essa explanação do que é o racismo estrutural, de como isso surgiu e de como isso está enraizado na nossa sociedade, nós chegamos à questão: o que é ser antirracista, né? O que é que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas antirracistas? Bem, o indivíduo antirracista é aquele que se insere deliberadamente, ou seja, por vontade própria, em um processo de ação e oposição ativa ao racismo. Então é uma pessoa que age para combater o racismo, que se opõe a qualquer atitude que possa ser interpretada como racista, né? E o objetivo dessa pessoa é desafiar essa ordem vigente, é desafiar esse sistema de poder que exclui essas pessoas baseada na etnia, baseada na questão da cor, né? E aí, se o racismo produz e normaliza as desigualdades raciais, ser antirracista significa questionar essas desigualdades e injustiças que são produzidas pelo racismo. Então, ser antirracista é, antes de tudo, ser uma pessoa questionadora, ser uma pessoa ativa no combate ao racismo. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a ver quais são os passos que nós temos que seguir para nos tornarmos pessoas antirracistas. O primeiro passo é entender o que é o antirracismo.
Quanto mais você aprender sobre o racismo estrutural, sobre o que é o antirracismo, né, mais fácil se torna para a pessoa ter uma atitude diferente. Se você começa a entender que determinadas falas, que determinadas expressões, elas têm um cunho racista, você vai parar de falá-las. Você vai parar de utilizar essas expressões. Se você começa a perceber que um determinado comportamento de uma pessoa é um comportamento racista, você não vai reproduzir o comportamento dela e vai poder chamá-la a atenção, principalmente se ela não estiver consciente de que a atitude dela é racista. Então, ser antirracista é não reproduzir o racismo e a discriminação e passar a reivindicar direitos equitativos para todos e todas. Ou seja, é não passar o racismo adiante e tentar combater para criar uma sociedade igualitária, né? E aí o primeiro passo é reconhecer que o problema existe, né? Reconhecer, problematizar seu lugar de acesso a direitos na sociedade racista. Se você é uma pessoa branca, você tem que... O primeiro passo é você perceber que você é uma pessoa privilegiada dentro desse sistema, que você tem determinadas facilidades que a pessoa negra não vai encontrar na sua vida, que você vai ter acesso a coisas que as pessoas negras não terão acesso. Então, que o seu lugar de acesso a direitos é privilegiado em relação a essas pessoas. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, que dentro desse sistema, você que é branco é um privilegiado por esse sistema, entende? Você tem direitos que são negados à pessoa negra. Então, o primeiro passo é reconhecer e problematizar isso. Mas isso também pode ser dito para a pessoa negra. A pessoa negra, ela também pode ser racista. Ela também pode ser reprodutora do racismo. E aí ela tem que se colocar no lugar de que ela é uma pessoa que ela mesma não tem acesso aos mesmos direitos que os brancos. Então, o mesmo racismo que ela comete, ela também é vítima. Então, o lugar dela dentro dessa sociedade não é um lugar de acesso ao direito. É um lugar de inviabilidade desse direito, né? O segundo passo é conhecer iniciativas antirracistas. E nós temos vários grupos espalhados pelo Brasil que têm uma atitude, que têm um engajamento político, que produz materiais de elucidação, de educação antirracista, como, não sei pronunciar corretamente o termo, né, mas o portal é Gele10, acredito que seja assim que pronuncia, o Olodum, aqui da Bahia, o Grupo Crioula, o Centro de Estudos e Defesas do Negro, lá do Pará, a coordenação e também a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, né? O terceiro passo seria engajar pessoas comprometidas com o antirracismo em suas redes sociais. Ou seja, não é apenas você se tornar antirracista, é você espalhar isso e engajar outras pessoas para que elas despertem para reconhecer e problematizar o lugar de acesso a direito que elas ocupam dentro dessa sociedade racista. E você pode usar as redes sociais, que hoje em dia quase todo mundo tem acesso, né? Quase todo mundo está conectado às redes sociais, e as redes sociais é um espaço que pode ser um espaço de luta política contra o racismo, né? O segundo grande passo é reconsiderar seus hábitos e escolhas e agir para a mudança. Então, ser antirracista não se restringe a saber que o problema existe, né? É preciso enfrentá-lo no dia a dia, seja no consumo, no trabalho, na educação ou no exercício ativo da cidadania. Ou seja, voltamos ao aspecto que nós falamos no começo da aula, né? E aí, como é que você faz isso? Primeiro, é considerar seus hábitos de consumo e apoiar o trabalho de pessoas e empresas antirracistas. Então, se você sabe que existe uma empresa comandada por pessoas negras, que faz um trabalho de combate ao racismo, se você tem empresas que se engajam contra o racismo, apoie essas empresas, apoie essas pessoas, né? Porque elas estão contribuindo não só para
a economia e o desenvolvimento do país, como elas também estão lutando contra as desigualdades desse país, aquelas que são criadas pelo racismo. O segundo passo, vote em candidaturas comprometidas com o antirracismo. Então, não há como a gente combater o racismo se os nossos representantes políticos forem racistas, né? Então, o caminho lógico é que a gente vote em pessoas que têm um discurso, que têm uma ação, que têm uma trajetória de combate ao racismo, né? Então, antirracista, vota em antirracista, né? Educar crianças e adolescentes para que elas sejam antirracistas. E como isso pode ser feito? Primeiro, falar do racismo sem tabus. É necessário que as crianças e os adolescentes tenham consciência dessa realidade, de que o racismo existe, de que pessoas são vítimas desses preconceitos. Segundo, selecionar livros que dialoguem sobre o tema. Então, falar de trazer para dentro da escola livros que problematizam a questão da cor, como é o caso, por exemplo, de A Cor Púrpura, né, clássico da literatura estadunidense, que vai descrever a desigualdade racial nos Estados Unidos, né, Os Olhos Mais Azuis, também da literatura estadunidense, que vai também fazer um retrato desse preconceito em terras estadunidenses, né? E nós também temos representações de obras brasileiras, principalmente obras recentes de escritores negros que problematizam a questão do negro, como, por exemplo, Um Problema de Cor, uma obra icônica que vai falar sobre o racismo e que é uma literatura muito interessante, muito de altíssima qualidade da literatura brasileira e que também faz uma problematização da questão do racismo no Brasil, né? Também podemos estimular o pensamento sobre o papel individual na luta antirracista, então fazer com que essas crianças e adolescentes reflitam qual é o papel delas na luta contra o racismo, né? O que elas podem fazer nessa luta. Tornar a diversidade e o respeito às diferenças algo comum no dia a dia das crianças. Então, se a criança tem uma atitude, como as que a gente viu no vídeo no início da aula, que a gente percebe que existe um racismo ali por trás daquela atitude, devemos esclarecer, conversar com essa criança, conversar com esse adolescente, explicar para ele por que a atitude dele não é uma atitude correta, né? Porque a atitude dele existe um cunho, mesmo que não tenha sido intencional, mas que existe um cunho racista, e de por que é importante que ele mude de comportamento, né? Então, corrigir os termos e também os comportamentos que sejam racistas, que estejam presentes nessas crianças e nesses adolescentes, né? Por fim, defender uma educação antirracista, que já está bem descrito no tópico anterior, né? Exige mais, nós podemos contribuir, nós cidadãos, exigindo o cumprimento de leis antirracistas que o Brasil já possui, como é obrigatório que as escolas do país ensinem a história dos povos africanos, né? Que durante muito tempo houve uma negligência em relação à história de África, né? E questionar a ausência de professores negros e de professores indígenas nas escolas também, né? E aí, em conclusão, não há como os direitos humanos serem plenamente exercidos por todos e todos em uma sociedade plural, enquanto a população negra e indígena não tiver pleno acesso à cidadania, à vida, à segurança, à alimentação, à saúde, à educação, à moradia e, não menos importante, à dignidade, né? Então, é uma inconclusão porque nós ainda não alcançamos tal patamar de desenvolvimento. Essas pessoas ainda não são vistas como cidadãs e muitos desses direitos lhes são negadas cotidianamente, todos os dias. E enquanto nós não formos capazes de mudar esse cenário, nós não teremos uma sociedade igualitária nem justa.